Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Isso é muito importante para o canal, para que suba no ranking do YouTube e que outras pessoas cheguem também ao conhecimento do estudo que fazemos através do seu clique no dedinho de joinha. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Janis Joplin, de Tucumã, no Pará. Também Alessandra Pereira de Toledo, de Alta Floresta, em Mato Grosso, está parabenizando João Victor, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns. Sandra Aparecida de Jesus, de Várzea Paulista, em São Paulo. Maria Moura, de Manaus, Amazonas. Maria Sônia de Souza, de Hortolândia, São Paulo. Luciana Marcionília, de Brasília, Distrito Federal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelo cuidado, pela proteção e também agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e também que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que, por um motivo ou outro, passa por lutas, por problemas, necessidades. Tu conheces o sofrimento de cada um. Dê vitórias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo. Estamos esta semana falando sobre Jesus, o nosso sacerdote fiel. E conforme nós já falamos aqui esta semana, o sacerdócio terrestre eram descendentes de Arão, eles eram da tribo de Levi. Eles não ganharam terras como as demais tribos ganharam terras para trabalharem, plantarem, colherem. A tribo de Levi não ganhou terras, eles ficaram a serviço do tabernáculo, de oficializar no templo. Os sacerdotes todos eram da tribo de Levi. Só que nós, seres humanos, somos falhos. Apesar de termos sido chamados por Deus para realizar a obra de Deus, para falar do amor de Deus, para pregar o amor de Deus, nós somos falhos, nós caímos, nós temos as nossas tendências pecaminosas e só Deus para ter misericórdia de cada um de nós. E quando os sacerdotes iam oferecer sacrifícios pelo pecador lá no templo ou no tabernáculo, eles tinham antes que oferecer um sacrifício por si próprios, pelos pecados deles. Eles não podiam se apresentar diante de Deus sem terem apresentado um sacrifício pelos seus pecados. Porque, mesmo às vezes, inconscientemente, nós pecamos. E às vezes nós nem percebemos que nós pecamos. E Jesus mesmo disse que pelo pensamento nós cometemos pecado. E isso acontece com qualquer ser humano. Agora, Jesus, ele se tornou o nosso sacerdote porque ele viveu uma vida sem pecado. Assim como todo animal que era levado para o sacrifício tinha que ser um animal perfeito, sem defeito. Não podia ter problema no animal, ele tinha que ser um animal puro. E este animal simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir e morrer pelo ser humano. E então nós lemos em Hebreus, no capítulo 7, no verso 26, diz assim: é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Então é um sumo sacerdote como ele, como Jesus que nós necessitamos, porque ele não pecou, é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado. Jesus
nós já falamos aqui várias vezes, e você sabe disso também, ele foi tentado em todas as coisas como nós somos. E as tentações de Jesus ainda foram maiores para ele, por quê? Porque além dele ser humano, que ele nasceu da Virgem Maria, ele era divino. Ele tinha poder para vencer qualquer obstáculo, problema e qualquer tentação que aparecesse pelo seu poder divino, mas ele não usou o seu poder divino para se beneficiar. Ele venceu aonde Adão falhou. Por que Adão? Porque Adão foi criado perfeito, sem a tendência para o pecado. E Deus deu o livre arbítrio para que Adão e Eva escolhessem. Se eles comessem daquele fruto que Deus havia dito que não comessem, eles iriam morrer. Eles ficaram livres para escolher. E ali eles caíram, ali eles pecaram. Mas eles não tinham a tendência para o pecado. E Jesus também nasceu sem essa tendência para o pecado. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E então, onde Adão pecou, onde Adão caiu, Jesus venceu. E depois que Adão pecou, todos nós, seres humanos, nascemos em pecado, com essa tendência pecaminosa. E então, Jesus, as tentações dele foram maiores do que as nossas, porque ele tinha o poder divino, mas ele não usou. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, no verso 18, Hebreus 2, verso 18 diz: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então Jesus, ele sabe o que é ser tentado. Ele passou por tentações, provações, e ele pode ajudar aqueles que são tentados. E para isso nós precisamos ir a ele. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. E então, quando nós formos falar com Deus, sempre nós deveremos ir em nome de Jesus. Porque é Jesus que faz a mediação, intermedia. Em Hebreus capítulo 4 e no verso 15 nós lemos: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então aqui confirmado pelo apóstolo Paulo que Jesus, ele entende as nossas fraquezas porque ele enfrentou as mesmas tentações. Ainda em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8 diz: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Então Jesus, ele orava incessantemente ao Pai, com lágrimas e também com súplicas em alta voz, diz aqui a palavra de Deus. Jesus, ele não ficava orando somente por pensamento, não, ele alçava a sua voz, ele clamava, ele chorava para ele poder vencer as tentações. Por quê, irmãos? Se nós pensamos que por nós sermos cristãos, fomos batizados e nós estamos livres de pecar, é engano. Nós somos propensos a pecar a qualquer momento. Então, se Jesus, que era divino e humano, ele necessitava dessa comunhão com o Pai, de orar, de clamar, de chorar, quanto mais nós que somos somente humanos. Então, é interessante nós sabermos que Jesus, ele venceu. Venceu porque ele tinha comunhão com o Pai. Na natureza humana dele, ele necessitava a todo momento da força, do poder do Pai para vencer. Porque se ele tentasse vencer por ele mesmo as tentações, como ser humano, ele poderia ter pecado. Ele não tinha tendência, mas ele poderia ter pecado. Agora, nós que temos essa tendência para o pecado, nós caímos a qualquer momento se nós não tivermos comunhão com o Pai. Jesus, então, ele é o nosso sacerdote, sem mácula, sem pecado, e ele permaneceu puro, ele permaneceu intocado pelo mal, apesar de ser tentado em todas as coisas, conforme nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, verso 15, e também nós lemos Hebreus capítulo 2 e o verso 18. Então, esta perfeita impecabilidade de Jesus é importante para o sacerdócio dele. A antiga aliança
no Antigo Testamento, estipulava que as vítimas, dos sacrifícios, os cordeiros que eram levados, os animais, eles deveriam ser sem defeitos para que Deus pudesse aceitar. E esta obediência de Jesus, a obediência perfeita, durante a vida dele aqui na terra, tornou então possível que ele se oferecesse como um sacrifício aceitável a Deus. É o que nós lemos em Hebreus no capítulo 9 e no verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Jesus, ele convivia com os pecadores, mas ele era separado dos pecadores. Ele não participava das mesmas coisas que os pecadores participavam. Às vezes nós nos unimos, temos amizades com pessoas que não são cristãs e elas têm práticas que a palavra de Deus condena, e às vezes por nós estarmos junto com eles, nós queremos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Nós poderemos estar com as pessoas que não são cristãs, mas nós deveremos ser separadas, não fazer as mesmas coisas que eles fazem, que eles praticam. E Jesus, ele estava sempre com os pecadores, até mesmo os fariseus certa vez condenaram Jesus: olha, esse aí come com pecadores. Sim, Jesus ele estava onde tinha gente necessitada, sofrendo e precisando de uma mão amiga. Jesus estava ali. Jesus ele não fez e não faz acepção de pessoas. Jesus ele está em todos os lugares. Não existe um lugar em que Jesus não esteja. Para onde nós formos pensando que nós estamos escondidos da face de Deus, ali Jesus está. E então Jesus, ele conviveu com os pecadores, mas não participou das mesmas coisas que eles participavam, e é tanto que Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, pôde se oferecer por nós, morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. Mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou, e ele então hoje intercede por cada um de nós. Sabemos que Jesus, ele tem o seu nome acima de todo nome, e somente o nome de Jesus deve ser adorado e deve ser exaltado. Nenhum outro nome deve ser adorado, mas somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele era totalmente humano, mas Jesus não era um ser humano pecador como nós. Como eu disse agora há pouco, ele nasceu sem a tendência para o pecado. Ele era humano, mas não tinha tendência para o pecado. Então Jesus, ele é perfeito, não simplesmente porque nunca pecou, mas porque não foi corrompido pelo pecado como nós. Por isso ele é perfeito. Nós fomos corrompidos pelo pecado e nós somos gerados em pecado, nós nascemos em pecado. E nós temos essa tendência dentro de nós de cometer o que é errado e não de fazer o que é certo. Mas Jesus é o nosso sacerdote perfeito. E a ele nós podemos recorrer a qualquer momento. Não importa o que nós tenhamos cometido ou vivido em nossa vida. Se nós, com o coração sincero, arrependido, formos a ele, nós recebemos o perdão. Que Deus esteja com cada um de nós. Agradecemos por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.